Agora a gente vai trazer os principais lances de Internacional e São Paulo, um jogo movimentadíssimo e que tem até mais coisa para o Simon analisar também. Então o Simon vai seguir conosco aqui neste Sport Center, mas antes vou conversar aqui com os meus comentaristas sobre este 3-3 Internacional e São Paulo. Jogo muito corrido, jogo muito vertical, as duas equipes tentando com poucos toques na bola chegar o mais próximo possível da área adversária e conseguiram chegar, né? As duas equipes chegaram bastante, as duas equipes tiveram momentos em que elas se aproximaram da vitória. Para o São Paulo foi um empate muito importante trazido pelas circunstâncias do jogo. Não tem como não olhar, né, Gláucia, para a atuação quase trágica, né? Uma atuação muito complicada do Thiago Couto, jovem goleiro do São Paulo, né? O Jandrei está machucado. E o Thiago foi muito mal no jogo, né? Os dois primeiros gols do Inter com enorme responsabilidade do Thiago. O primeiro foi um piruzaço, o segundo ele não sai do gol. No terceiro, que é esse lance aí, ele comete o pênalti e o pênalti é convertido. Quero ouvir o que o Simon vai falar, mas para mim o pênalti aconteceu. Então o São Paulo superou um adversário que estava bem no jogo, São Paulo superou o seu sistema defensivo que esteve mal no jogo durante boa parte, o seu goleiro que, enfim, teve uma atuação muito fraca e muito comprometedora. Os 3 lances de gol durante do Inter, todo o jogo, né? E conseguiu ainda assim buscar, com méritos, com construção, os 3 gols do São Paulo construídos pelo mesmo lado, pelo lado direito, com o Igor Vinícius, com o Rodrigo Nestor, com o Rafinha aparecendo. Então o São Paulo teve chance de ganhar ainda no último lance do jogo. Então para o São Paulo foi um empate muito importante, um ponto a ser comemorado. Mas eu destaco o bom jogo, o jogo quente, o jogo direto, o jogo rápido e o jogo difícil de ser apitado, que foi esse São Paulo-Inter. Sim, estou de acordo com tudo que o Gustavo disse. Posso acrescentar que nem o Inter nem o São Paulo mereceram perder o jogo de hoje. Nas propostas diferentes, o Inter um pouco mais apostando num jogo mais rápido e o São Paulo tentando ficar com a bola na maior parte do tempo. Cada um fez o seu papel bem, mas o São Paulo falhou mais do que o Internacional. Por esse motivo, eu acho que esse resultado com um ponto conquistado fora de casa, não apenas pelo fato do jogo ter sido fora, né? Então, normalmente se valoriza um ponto fora, é considerado um bom resultado, mas o São Paulo teve que superar muitas falhas defensivas, em especial as do seu goleiro na noite de hoje, para conseguir esse ponto. Sempre atrás no placar, sempre buscando o empate e com alguma possibilidade de vencer nos minutos finais, num lance ali em que o goleiro do Inter foi bem. Mexida a escalação do São Paulo, mas um time organizado, um time que sabia o que queria fazer em campo, mostrando mais uma vez a maneira positiva, a maneira elogiável com que o Rogério tem manejado esse elenco, hoje com o Marcos Guilherme jogando, né? E o time do São Paulo conseguindo ser competitivo diante de um cenário tão difícil e num jogo que se apresentou mais difícil ainda do que já seria por causa das próprias falhas. Então o São Paulo conseguiu superar tudo isso. Mas eu acredito que o Internacional também não merecia perder o jogo, embora a partida tenha sido boa, né? Um 3-3, muitos gols, né? O Inter na frente, o São Paulo buscando. Isso não necessariamente significa um jogo de qualidade, mas eu acho que a gente pode dizer em relação a esse 3-3 hoje que foi um jogo de bastante entretenimento, especial para quem não torce para nenhuma das duas equipes. Luciano marcou o 3º gol do São Paulo e vem fazendo gols nos últimos jogos. Tá aí na tela pra gente o desempenho do Luciano nas últimas partidas do São Paulo. 6 jogos, 8 gols, 2 assistências, 2,5 chutes por jogo, chutes certos por jogo 1,8, chutes para gol por jogo 1,8 e minutos por gol por jogo 52,7. Luciano que atravessou uma fase sem marcar, não estava bem, e depois quando os gols começaram a sair, ele até falou em uma das entrevistas, não me lembro depois de qual jogo, tô de volta, se reencontrando com o gol e sendo importante também nesse momento do São Paulo, né? Porque assim, o São Paulo tem o vice-artilheiro do campeonato, que é o Calleri. E o crescimento do Calleri coincidiu com esse momento de ostracismo do Luciano, especialmente na comparação com aquilo que a gente viu do próprio Luciano nos tempos do Diniz, né? Onde era brocada, era gol toda hora, ele e o Brenner. E aí dava a impressão que o São Paulo era dependente do Calleri para resolver os seus problemas ofensivos. E a temporada vem mostrando que não, né? O Calleri hoje não jogou, e o Luciano foi centroavante, foi atacante com o Nicão,
não com o Éder, como se esperava. A gente está vendo aí o Nicão marcando o seu primeiro gol ali no jogo de hoje. E o Luciano bem, né? Não só marcando gols em vários jogos, mas conseguindo vir buscar o jogo, porque o Luciano ele não é um atacante de ficar parado, ele é um cara muito importante na movimentação, ele gosta de vir buscar o jogo, é um atleta inteligente, e que quando começa a recuperar a confiança, a boa fase, ele cresce muito, né? Então existem jogadores que são muito suscetíveis, uns mais que os outros, à tal da confiança. O Luciano é um deles. Então, quando ele começa, isso não é de hoje, tá? Eu, como setorista do Corinthians em 2015, o Luciano vem em 2014 do Avaí pro Corinthians, ele começa a emendar uma sequência de fazer gol um em cima do outro, e a hora que ele começa, ele não para, até que ele estoura o joelho e fica fora. E no São Paulo foi assim com o Diniz, e tem sido assim agora. Então ele fica confiantão, é difícil parar. E hoje, mais uma vez, ele foi muito importante, fez um gol difícil, um cruzamento muito bom do Rafinha. Rafinha jogou mais uma vez de zagueiro, né, de zagueiro pela direita, com os 3 zagueiros que o Rogério prepara. E nesse instante, o Rafinha teve liberdade e espaço para fazer um cruzamento. Cruzamento certeiro, e o Luciano foi inteligentíssimo para fazer o gol do São Paulo. O lance do gol, que o Rafinha cruza para raspada na bola, que ainda toca na trave antes de entrar, muito bem colocada a cabeçada do Luciano, aconteceu logo depois de um gol contra do Rafinha, que o VAR anulou. Milimetricamente. Eu acho que o Simon vai falar sobre esse lance, né? Porque foi uma checagem, de certa forma, um pouco demorada, mas um lance muito difícil, porque era realmente um impedimento milimétrico. E pelas linhas traçadas ficou claro que a arbitragem acertou. Seria o 4-2 para o Internacional, provavelmente. Tudo bem, o jogo foi cheio de idas e vindas, mas não dá para a gente afirmar naquela altura que o Inter venceria com o 4-2. Mas as coisas ficariam, claro, muito mais próximas de uma vitória do Internacional. Já a gente fala de arbitragem, porque o Simon está conosco aqui, mas antes a gente vai destacar também o Nicão, que fez gol na noite de hoje, e a gente traz os números aí do Nicão nesta temporada pelo São Paulo. São 22 jogos, 3 gols, 4 assistências, chutes por jogo 1.2, chutes certos por jogo 0.5, chances criadas por jogo 1.8 e dribles certos por jogo 0.8, todos pelo Brasileirão. Mais um cara que talvez o Rogério consiga resgatar, não sei se é essa a palavra, Zupá. Respondendo à enquete, a tela, valendo o investimento? Ainda não, né? O Nicão está devendo ainda bastante no São Paulo. Mas existem muitas coisas a serem observadas. E o Rogério já abordou, certamente ele será hoje de novo questionado sobre o Nicão, e talvez ele aborde o mesmo tema. Mas ele já abordou uma dificuldade que o Nicão teve na temporada, que ela faz muito sentido, porque o Nicão veio do Atlético Paranaense. E no Atlético Paranaense, os jogadores do time principal têm um período muito maior de preparação para o instante mais agudo da temporada. Né? No estadual, eles não participam, eles estão se preparando. E ao chegar no São Paulo, o Nicão chegou e teve que jogar, porque a exigência aqui é desde o princípio. Nós aqui em São Paulo não toleramos, olha, abre a mão do estadual, né? Nós, como todos, a indústria, né? A federação, os clubes, a imprensa, a cobrança é muito grande. E o Nicão não teve esse tempo de preparação depois de ter vivido isso durante um bom tempo. E o Rogério acredita, e eu acho que faz sentido, que isso possa, de alguma maneira, ter influenciado essa adaptação mais longa, do ponto de vista físico, técnico, competitivo do Nicão, que, repito, até agora entregou muito menos, mas muito menos do que o motivo que fez o São Paulo contratar e entregar a ele a tão valiosa camisa 10, a camisa 10 do Raí, que hoje o Nicão enverga, e hoje foi muito bem, marcando 2 gols. Então, imagino eu que dentro desse cenário, a próxima temporada tende a ser a boa temporada do Nicão pelo tricolor do Morumbi. Mas o jogo de hoje pode ser um marco, né? Pode ser um marco. O São Paulo contratou para essa temporada Patrick e Nicão como os nomes mais emblemáticos nesse setor de meio campo. O Patrick demorou um tempo, mas vem entregando, vem dando resposta. Hoje é uma peça muito importante no time do São Paulo. É muito valioso para o Rogério e para esse elenco que o jogo de hoje seja um marco para o Nicão. Jogando em outra função, que ele pouco fez na carreira, como atacante mesmo, enfiado junto com o Luciano, aproveitou as 2 bolas que chegaram, guardou os 2 gols e pode ser um ponto de partida assim. André. Eu concordo. Lembrando que o Patrick e o Nicão eram destaques dos seus times antes de chegar ao São Paulo. E eles passaram um bom tempo nessa temporada, ou rendendo pouco, ou, de certa forma, completamente afastados do que era a escalação titular, a participação em partidas importantes, gerando perguntas a respeito até da validade do investimento. Por que jogadores que eram autores de bons papéis nas suas equipes anteriores não funcionariam
na equipe que os contratou, que investiu neles e que dá a eles condições para trabalhar. Então a gente precisa, às vezes, no futebol, às vezes não, na maioria das vezes no futebol, ter paciência e não cobrar o impacto imediato de jogadores em contextos diferentes aos que eles tinham. E acreditar que a qualidade que eles mostraram em determinados times, ela pode ser repetida, ela deve, é o natural, é o normal que ela deva ser repetida, mas pode demorar um pouco e talvez pode ser na temporada seguinte. Isso é uma coisa que acontece demais na Europa, com jogadores que se transferem e demoram um pouco e aí recebem suporte e confiança e num segundo momento, desde uma pré-temporada, trabalhando com a mesma comissão técnica, sequência de ideias, conseguem mostrar a que vieram. O Patrick, ao que tudo indica, está nesse caminho e o Nicão, com os 2 gols hoje, tem muito motivo para acreditar também em si próprio, né, naquilo que ele é capaz de fazer. Antes de passar lá para o Simão, Zupa, você destacou os momentos do Thiago Couto, as falhas nesse jogo. É um ponto de atenção nesse time do São Paulo? O Jandrei está fora, coloca o jovem goleiro, aí esses lances no jogo de hoje é um ponto a ser visto? Eu não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia para o Thiago Couto, nesse momento, ele ser treinado por quem é, né? Pode ser uma boa notícia, porque o Rogério sabe muito bem o que o Thiago está passando e pode ser um ponto de apoio muito importante para ele. Inclusive porque, assim como o Thiago, o Rogério veio das categorias de base de São Paulo. E o ponto negativo é o nível de cobrança, justamente por isso, né? Então, não é fácil ser goleiro do São Paulo pós-Rogério Ceni para ninguém. Não é fácil ser goleiro do São Paulo pós-Rogério Ceni, com o São Paulo sendo treinado pelo Rogério Ceni. Então, tem os dois lados. É indiscutível que o Thiago hoje comprometeu a atuação do São Paulo, né? Comprometeu, foi muito complicada a sua atuação de hoje, o que não quer dizer que ele não serve para ser goleiro do São Paulo, e não serei eu que falarei isso, nem acho que o jogo de hoje prova ou mostra, a gente sempre gosta de pegar uma atuação, um ponto isolado para dizer que tal coisa prova que, não sei, o tempo vai mostrar se o Thiago tem bola ou luvas para ser o goleiro do São Paulo ou não. O jogo de hoje foi um jogo muito ruim dele, é preciso cuidar dessa preparação psicológica, caso o Jandrei não possa retornar no final de semana contra o Goiás, né, que São Paulo joga no fim de semana, e isso tem que ser observado, e o Rogério é plenamente capaz de observar, mas não tem o que fazer, porque se o Jandrei não puder jogar, ou joga o Thiago ou joga o Yang, né, que é até pelo nome, né, mais um goleiro jovem que é o terceiro goleiro do São Paulo. Então, se o Jandrei não puder, vai ter que ser o Thiago. E imagino que a preparação vai ser para que ele tenha mais confiança depois de uma atuação muito ruim, especialmente depois do primeiro gol, né? O primeiro gol foi um piruzaço que ele não poderia ter tomado. Cometer pênalti acontece, não sair no gol é uma falha de tomada de decisão, mas o primeiro gol foi uma falha técnica muito grave e que imagino tenha tumultuado um pouco a cabeça desse jovem goleiro e até atrapalhado nos lances seguintes. É muito provável que isso tenha acontecido, né? Que ele tenha se desequilibrado, perdido confiança sentido, né? E passado a jogar com receio. E aí é difícil você tomar a decisão certa. A posição de goleiro, ela não permite falhas. É preciso ter mentalmente muita força, muita confiança na própria capacidade. Um goleiro jovem que falha no início de um jogo e aí a atuação meio que se põe a perder. Nesse contexto que o Gustavo apontou, de ser dirigido por um goleiro que é um símbolo do São Paulo, não só como goleiro, mas obviamente como alguém que ocupou essa posição durante tanto tempo e com tantas conquistas, me parece que ele está nas mãos certas, alguém que não vai cobrar dele que ele haja como um veterano, como um jogador experiente nos seus primeiros passos no futebol e que vai dar a ele não só espaço, mas também tranquilidade para se recuperar. Se viram nele a qualidade para merecer a chance, é preciso investir na qualidade para que ele tenha outras. Não dá para queimá-lo apenas por causa disso. Simão, vamos lá. Nossa equipe separou 3 lances dessa partida para que você possa analisar, por favor. A gente começa com o segundo gol do Inter. O pessoal vai rodar aí para a gente uma possível falta. É isso, Simão? Isso, o árbitro extremamente experiente, né? O Marcelo de Lima Henrique que apitou o jogo. A falta de fato acontece na frente dele, a falta do Heitor. Ele pega a bola e o jogador, o adversário com a perna direita. Isso aí é falta, tá? Uma falta até bem clara. O árbitro estava muito em cima da jogada. O árbitro tem que estar próximo, mas nunca dentro da jogada. Ele estava dentro, acabou não vendo a jogada. Isso aí não pode o VAR se meter porque não tem verticalidade.
né? Se tivesse verticalidade na jogada, aí sim era um lance para o VAR chamar e dizer que, olha, vem olhar porque aconteceu a falta. O que acontece ali é que a bola sobra no Gabriel, né, no volante do Internacional, ele toca para o lado, começa a tocar essa bola. Então, não é APP, uma linguagem técnica da arbitragem que se fala, o VAR não tem que se meter nesse tipo de jogada. Agora, a falta aconteceu. Se tivesse verticalidade na jogada, se a bola fosse enfiada direto e fizesse o gol, aí sim o VAR poderia sugerir ao árbitro uma revisão da jogada. A falta aconteceu, mas não era lance de VAR, portanto o gol valeu. O próximo lance, houve falta na origem do pênalti do Inter? Vamos colocar aí na tela, Simão, para você falar para a gente também. Na minha opinião, também houve falta do mesmo jogador, lateral direito do Heitor. Ele vai completamente errado na bola, né? Acaba não tocando a bola, vai com o pé por cima e acerta o adversário. Acerta o adversário e o árbitro também não marca a falta. Tá? Próximo da jogada, acabou não marcando. Então errou nessas duas faltas do lateral do Internacional que comete. Para mim, as duas jogadas foram faltas. E para fechar, o pênalti em si, né, minha gente? Também separamos aí o lance do pênalti. O pênalti é indiscutível. O goleiro sai para abafar a bola e acaba pegando o pé. Chega atrasado, pega o pé do adversário. Pênalti com cartão amarelo bem aplicado pelo árbitro, marcado no campo de jogo. Não precisou o VAR se meter. Assim que tem que ser, tem que apitar dentro do campo de jogo. Então, portanto, o pênalti bem marcado pelo Marcelo de Lima Henrique. Muito bem, Carlos Eugênio Simon, muito obrigada por estar conosco aqui neste Sport Center para falar destas duas partidas do Campeonato Brasileiro. Um beijo para você, até a próxima, Simon. Outro, Glaucio. Um abraço a todos aí, boa noite. Boa, e já vamos direto lá para o Beira-Rio, porque Mano Menezes já está falando. Bom, primeiro dizer que também achamos um grande jogo, um jogo de 3-3, né? Com mais umas duas chances para cada lado. É um jogo bom, né? Bom por uma parte. Nós treinadores, né, temos uma tendência a sempre ser mais rigorosos com a análise, mas isso mais internamente. Pouquinho chateado porque saímos 3 vezes com a vantagem, né? E quando você sai com a vantagem, como saímos, você tem que saber aproveitar, ser maduro o suficiente como equipe para saber aproveitar, e a gente deixou escapar por 3 vezes a vitória que a gente começava a construir. Mas a gente tem que saber reconhecer que o adversário teve qualidade, que tem um trabalho aí de quase 2 anos, e aí você vê na ideia de trabalho uma coisa mais bem formatada já. E aí aquilo que eu falo em relação a nós com pouco tempo, você tem que ser coerente e reconhecer no adversário com bastante tempo. Quando você tem ideia, você troca jogadores e o time se comporta bem, igual como o São Paulo nos criou dificuldade hoje para marcá-los, né? E a gente, apesar de achar, como a grande maioria vai achar um grande jogo, sai com esse sentimento aí de ter deixado escapar a vitória, porque estivemos 3 vezes na frente. A questão da formação com os 2 atacantes de velocidade é uma possibilidade. Existe equipes no Brasil que estão jogando assim, né? Palmeiras, por exemplo, que é o time mais campeão de tudo, joga sem um homem de camisa 9. Rony sempre foi um jogador de beirada de campo, né? E hoje tem uma função solta na frente. A gente pode fazer algo semelhante com Pedro, a gente pode fazer algo semelhante talvez com outro jogador, que a gente já tentou fazer com o David e não deu tão certo, né? Mas eu achei que o alemão fez um bom jogo até quando aguentou bem. Às vezes a gente peca um pouquinho por não conseguir dar continuidade numa jogada um pouco óbvia, e aí sofremos um pouquinho, mas também temos que ter um pouco de paciência. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Eu acho que o nível de atuação da equipe para fazer os 3 gols, se eu tivesse que cobrar alguma coisa, não cobraria da parte ofensiva. Quando estivermos sozinhos, vamos cobrar mais da parte defensiva, da maneira como nós nos defendemos, que essa parte não foi tão bem. Mano,
no fim do jogo, principalmente, tu mexe ali, tu coloca o Estevão, tu coloca até o Tauan, parece que alguns jogadores sentiram fisicamente, queria saber se foi isso, o Moisés e o Heitor especialmente, e tu termina até com o Pedro Henrique de lateral direito em alguns momentos. Hoje foi um jogo em que talvez o grupo tenha ficado um pouco curto por todos os desfalques que tem, por toda a sequência de jogos, e faltou um pouco mais de opções para dar segurança defensiva talvez para o time, e o time mexeu. Eu queria que tu abordasse esse prisma. Quando a gente se refere ao time estar um pouco curto, o grupo está um pouco curto no momento, nós nos referimos a terminar melhor um jogo grande como esse. Porque às vezes você tem que correr um risco um pouco maior. Moisés sentiu o adutor, fez sinal, não era ele que ia sair naquele momento. E então eu tive que colocar um jogador defensivo naquele momento, num jogo muito quente, é perigoso, e é menino ainda, então, mas tentei colocar Johnny para lá para proteger um pouco, para não deixar o corredor sozinho, e Pedro, o ruim da história é que tive que trazer um jogador que estava forte na frente, um pouco longe, um pouco mais para trás. Mas Pedro também já estava muito desgastado. Certamente, se eu tivesse levantado a placa com o número dele, ele ficaria feliz. Porque o jogo foi desgastante, ele se entregou muito. A equipe vem se entregando muito. Nós temos jogado muito no nosso limite. Por isso que é importante que voltem os jogadores que estão fora, porque são todos jogadores qualificados a ponto de podermos, então, nessa hora, termos uma tranquilidade maior para fechar um jogo grande como este, com o nível que é exigido para fechar um jogo grande como esse. Mano, você tá mais irritado ou mais frustrado pelo empate? São coisas diferentes. Você disse 3 vezes na frente e não segurou. Para entender o que aconteceu hoje no Beira-Rio, porque os gols do adversário do São Paulo parece que foram quase que uma repetição do primeiro, do segundo, do terceiro, por um lado, pelo lado esquerdo do sistema defensivo, e a todo momento você tentava ali com o Depena, com o Moisés, um posicionamento. A gente fez uma alteração de posicionamento no finalzinho do primeiro tempo e trouxe ela para o segundo tempo, que passamos a nos defender com uma linha de 5, porque não estávamos conseguindo controlar e havia uma dúvida de marcação por mérito do São Paulo, que nos causava essa dúvida na construção, e a gente optou por deixar Moisés por dentro definitivamente e botar Pena por fora, para marcar o ala até o fim. Isso teve efeito no controle que você tinha sobre a parte ofensiva. O São Paulo já não conseguiu chegar como chegou no primeiro tempo, mas perdemos um pouco de campo. Você traz um pouco para trás. E a equipe ainda não está treinada o suficiente para jogar com alas. Porque se tivéssemos treinado o suficiente já com ideia de jogar com alas, nossos alas também iam ser mais incisivos na hora que tínhamos a bola. Muito bem, tá aí Mano Menezes falando depois deste empate entre Inter e São Paulo.